A Justiça determinou hoje a interdição do Complexo Cultural do Porto Seco e do Complexo Usina do Gasômetro na capital. Com a decisão, o município de Porto Alegre e a Associação das Entidades Carnavalescas ficam intimados a realizar as adequações necessárias para que o Corpo de Bombeiros libere os alvarás de prevenção contra incêndio. Municípios da metade sul do estado esperam mais desenvolvimento na região com a nova ponte do Guaíba. O investimento do governo federal vai ser de 900 milhões de reais e foi anunciado ontem pela presidente Dilma Rousseff em Porto Alegre. A nova ponte deverá ser construída a 1 quilômetro de distância da atual. Vai ter quase 2 quilômetros de extensão, incluindo um complexo viário. O anúncio feito ontem pela presidente Dilma Rousseff era esperado pelos gaúchos há muito tempo. Foi uma promessa feita por Dilma durante a campanha para a presidência. Nós consideramos a ponte do Rio Guaíba uma obra estruturante no estado. E o governo federal tem de olhar para a obra estruturante. Posso olhar para uma obra que o estado tem condições de fazer sozinho. Não posso olhar para uma obra que o município tem condições de fazer sozinho. Eu tenho de olhar para uma obra mais difícil de ser feita, que exige mais recursos. Cerca de 40 mil veículos passam pela ponte do Guaíba diariamente. A nova ponte terá capacidade para suportar o mesmo tráfego. Para isso, ela terá 2 faixas, mais um acostamento e uma área de segurança de cada lado. Se for necessário, em dias de muito fluxo, ela poderá ter até 3 faixas. Ainda há possibilidade da nova ponte ter uma ciclovia. O movimento Ponte do Guaíba, A Vida e o Progresso vem primeiro, recebeu o anúncio com entusiasmo. O grupo critica a fragilidade da ponte atual, construída em 1958. Segundo o líder do movimento, os prejuízos anuais com a falta de uma outra alternativa para a travessia do Guaíba chegam a quase 300 milhões de reais. Tem 2 tipos de prejuízos. O polo petroquímico tem um contrato de 600 mil toneladas a ser entregue até dezembro e não está podendo cumprir devido ao tempo que os barcos ficam parados e o que aumentou o número de içamento. O outro é o prejuízo do cidadão da metade sul do estado. Empresários, todo mundo que faz o levantamento, ele se preocupa única e exclusivamente com o empresário. Eles não se preocupam com o cidadão. Se a presidente conseguir fazer essa ponte, como ela está prometendo, a entregar 2017, excelente para nós. Olha, vai ser melhor coisa, vai desenvolver essa metade que está parada. Um dos municípios mais afetados pela ponte é Eldorado do Sul, a 12 quilômetros da capital. Segundo o prefeito da cidade, a nova ponte do Guaíba vai impulsionar o desenvolvimento da região. Sem dúvida nenhuma, isso aqui para Eldorado é um futuro brilhante que nós temos aqui pela frente. Certamente Eldorado vai ser, já vem numa fase de crescimento muito boa, mas com essa notícia agora vai aumentar consideravelmente. O edital de elaboração do projeto da segunda ponte será lançado no final de janeiro. A empresa vencedora terá até 15 meses para apresentar o projeto. A obra poderá durar até 3 anos. Uma nova empresa assumiu hoje a coleta de lixo domiciliar em Porto Alegre. A empresa Revita, vencedora da licitação, assume a coleta no lugar da empresa Sustentare, que pediu a rescisão do contrato com a prefeitura. O contrato emergencial é de 6 meses. O DMLU prevê a regularização dos serviços até o fim da semana. Deverão ser recolhidas 1.500 toneladas de lixo que ficaram acumuladas nos últimos dias em vários bairros da cidade. O ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul provocou chuva forte em algumas regiões. Em Mostardas, no litoral norte, choveu mais de 30 milímetros em apenas 1 hora, quantidade considerada alta para o curto espaço de tempo. Rafael Dreyer, boa noite. As chuvas continuam nos próximos dias? Boa noite, Vanessa. A região metropolitana pode ter pancadas de chuva em pontos isolados ainda esta noite. Amanhã, as chuvas devem ocorrer alternadas com aberturas de sol na maior parte do território gaúcho. Há risco de temporais na região sul do estado. Veja nos mapas. Na quinta-feira, o ciclone extratropical continua atuando sobre o Rio Grande do Sul e as áreas de instabilidade atingem grande parte do estado.
As pancadas de chuva devem ser alternadas com aberturas de sol, mas a presença de ventos constantes diminui a sensação térmica. Na zona sul do estado, a quantidade de chuvas deve ser maior e há risco de temporais. Mínima de 11 graus em Cambará do Sul e máxima de 26 em Quaraí. Na região metropolitana, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Na capital, o sol aparece entre nuvens pela manhã e à tarde ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. Na sexta-feira, pouca coisa muda. O ciclone extratropical permanece na costa gaúcha e chove na maior parte do estado. Há previsão de chuvas fortes no extremo sul do estado, com risco de alagamentos. No sábado, o tempo fica seco e o sol brilha na maior parte do estado. As pancadas de chuva ocorrem apenas na região sul e em toda a faixa litorânea. Vanessa. Obrigada, Rafael, e até amanhã. Até amanhã. Um encontro especial. O escritor Luiz Fernando Veríssimo foi o convidado da Escola Ubra Paz de Canoas. As obras do escritor foram utilizadas no aprendizado dos alunos de 5ª a 8ª série. O encontro com o escritor foi no ginásio da escola e reuniu estudantes de 11 a 14 anos. Eles passaram o ano letivo fazendo trabalhos sobre as obras de Luiz Fernando Veríssimo. A parte final da atividade foi a presença dele para um bate-papo. E a conversa começou de um jeito simples, bem no estilo do escritor. Meu nome é Luiz Fernando Veríssimo, eu sou porto-alegrense, colorado, e o que eu faço é escrever. Luiz Fernando Veríssimo é reconhecido principalmente pelas crônicas de humor. Com mais de 60 títulos publicados, é considerado um dos mais populares escritores brasileiros. Acho importante esse contato, né, porque, de certa maneira, desmistifica a figura do escritor, né, que às vezes eles têm uma ideia assim, não muito firme do que é um escritor, do que é o livro, do que é a literatura. E esse contato assim pessoal, acho que ajuda a criar um gosto pelo livro, pela leitura, né? A visita do escritor faz parte do Fome de Ler. O projeto desenvolvido pela Escola Paz da Ubra já está na 9ª edição. Todos os anos a gente sempre traz um escritor do qual os alunos trabalham durante o ano sobre a literatura daquele escritor. Esse ano a gente escolheu então Luiz Fernando Veríssimo, que é uma pessoa conhecidíssima, né, dentro do nosso mundo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é uma pessoa com um carisma muito grande, e isso traz para o aluno aquele prazer da leitura e traz junto a pessoa que escreveu o livro, isso aproxima o autor do livro e do aluno. Durante o ano letivo, os alunos fizeram apresentações, cartazes e provas sobre os livros como Festa de Criança, Comédias para se ler na escola e O Nariz. Hoje, eles aproveitaram para tirar dúvidas sobre o escritor e as obras. É bem interessante, porque a gente acaba conhecendo mais legal ainda que o autor conseguiu vir, né? A gente pensou que ele não ia conseguir, mas que bom que ele veio, né? E todo mundo conseguiu conhecer ele, e eu acho bem legal a gente poder aprofundar, poder ler, assim, bem legal. Eu acho que é muito bom porque a gente aprende bastante coisa lendo esse tipo de crônica, né? Não é uma leitura que os adolescentes, principalmente nas faixas etárias, gostam de ler, assim, porque a maioria dos adolescentes não gosta de ler, até. Aí eu acho bem legal que a gente tenha essa oportunidade e tal, bastante bacana. Depois da conversa, os alunos fizeram fila para ganhar um autógrafo do escritor. A gente fica por aqui, uma boa noite e até amanhã.